Muito bom dia ou muito boa tarde, consoante a hora que me estiverem a ouvir. O tema de que vos vou falar hoje é o tema do estado de emergência da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Os tempos de crise são particularmente propícios a abusos e ao desrespeito da democracia, da rule of law e dos direitos humanos. A presente pandemia não é exceção, por isso as medidas adotadas para conter o vírus têm elas próprias de se conter dentro de um determinado quadro. Essas medidas são restritivas, sem dúvida nenhuma, do direito de livre circulação, do direito de reunião, do direito do respeito da vida familiar e da vida privada, até do direito ao trabalho, do direito a aprender e a ensinar, do direito à cultura, do direito de iniciativa empresarial, e estas medidas têm de ser justificadas com base no estado de exceção, mas ninguém duvide que o coronavírus pode constituir uma tentação para governos menos democráticos derivarem para o autoritarismo. Daí que a primeira preocupação do Conselho da Europa, através da sua secretária-geral, foi chamar a atenção dos governos para a necessidade de respeitarem a democracia, a rule of law e os direitos humanos. Uma das últimas vezes em que o fez foi no dia 7 de abril, através de um documento informativo que está publicado no site. Ora bem, qual é o quadro jurídico que está previsto na Convenção Europeia dos Direitos Humanos para este tipo de situações? Há fundamentalmente dois quadros jurídicos. Um quadro jurídico que diz respeito às restrições de direitos propriamente ditas e, por exemplo, o direito à liberdade e à segurança pode ser restringido por razões de saúde pública, e a Convenção Europeia admite também a restrição de alguns direitos nos artigos 8º a 11, como sejam o respeito da vida privada e familiar, as liberdades de pensamento, consciência e de religião, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e a liberdade de associação. Mas atenção, desde que se respeitem três condições. Por um lado, o princípio da legalidade, por outro lado, o objetivo tem de ser legítimo, portanto, tem de ser um interesse nacional que esteja em causa, nomeadamente a segurança nacional, a segurança pública, a ordem pública ou a saúde pública, que é o caso, ou ainda aos direitos de outrem no seio da sociedade. O princípio da proporcionalidade também tem que ser respeitado, pois a restrição deve ser necessária numa sociedade democrática. Para além deste quadro em que é possível restringir direitos, a Convenção permite ainda a derrogação de direito em situações de crise mais graves, em situações como sejam a guerra ou outro perigo público que ameace a vida da nação. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos contém um artigo, que é o artigo 15, que é uma autorização geral de derrogação mais ampla dos direitos humanos. A ideia geral subjacente a estas normas é que a democracia tem de dispor de meios para afastar os seus inimigos. E quanto mais democrático é o Estado e mais forte é o seu poder judicial, mais necessidade terá de invocar a cláusula de derrogação quando se depara com uma situação de emergência ou com uma situação de crise durante a qual tem de restringir ou suspender direitos. Nos estados em que os eleitores não podem facilmente destituir os governos ou os tribunais não têm competência para anular as medidas governamentais restritivas, os estados têm tendência a usar menos esta cláusula de derrogação. Qual é então o regime jurídico previsto nesta cláusula para as derrogações de direitos em situações de emergência? São de observar dois tipos de requisitos, os requisitos formais e os requisitos substanciais. Comecemos pelos substanciais. Tem de existir, para o caso que nos interessa, uma situação de perigo público que ameaça a vida da nação. É o caso, há um problema de saúde pública mundial, portanto não há dúvida nenhuma quanto a isso. Esse perigo público tem de ser atual ou iminente. É o caso, é atual, mas poderia ser até só iminente. Por outro
outro lado, e isto é muito importante, as medidas excepcionais têm de ser temporárias. Isto é, a situação de excepcionalidade não se pode tornar normal. Isto é, depois de o perigo deixar de existir, as medidas excepcionais têm de desaparecer. Por outro lado, as medidas excepcionais só podem ser as estritamente necessárias, o que significa que tem que ser respeitado o princípio da proporcionalidade. Elas não podem violar o direito internacional, para além de não poderem violar a Convenção, também não podem violar outras normas de direitos internacionais, direitos humanos, nomeadamente o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ou normas relacionadas com o direito internacional humanitário, por exemplo, ou convenções da Organização Internacional do Trabalho. E, muito importante, não podem restringir certos direitos. De facto, o artigo 15 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos exclui certos direitos da situação de emergência. Isto é, há direitos que são inderrogáveis. Não se permite qualquer derrogação da proibição da tortura, do direito à vida, do direito a não ser tornado escravo, do direito a não ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime, portanto, princípio non bis in idem, ou do princípio da legalidade em direito penal. Por outro lado, além destas 3 condições, ainda as medidas não podem ser discriminatórias, quer dizer, não é possível adotar medidas só para certas categorias de pessoas se essas medidas que forem adotadas para certas categorias de pessoas não forem justificadas à luz do princípio da não discriminação. Mas além destas condições substanciais, que nos 5 minutos não posso desenvolver, há ainda uma condição formal. O artigo 15, número 3, exige que os Estados informem o Secretário-Geral do Conselho da Europa das medidas de derrogação que estão a tomar e dos motivos que as provocaram. Assim como, quando acabar a situação de emergência, devem igualmente informar o Secretário-Geral. Muito mais importante do que tudo isto é que estas medidas podem ser sujeitas ao controle judicial do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E, na realidade, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já várias vezes teve a oportunidade de controlar algumas medidas tomadas em situação de emergência. É certo que o Tribunal mostra alguma autocontenção quanto a este aspecto, considera que há uma grande parte de tudo isto que está na margem de discricionariedade dos Estados. Por outro lado, os Estados é que têm a informação mais desenvolvida e a informação necessária para decidirem num sentido ou noutro, mas a verdade é que o Tribunal, em alguns casos, por exemplo, em relação ao princípio da proporcionalidade, já considerou que as medidas não eram proporcionais. Por isso, em conclusão, se os limites não forem escrupulosamente respeitados pelas partes, o Covid-19 pode representar uma enorme ameaça ao futuro da democracia, da rule of law e da proteção dos direitos fundamentais. Por isso, o Tribunal poderá ter de vir a desempenhar um papel muito importante no controle judicial das medidas que extravasarem dos limites que estão previstos na Convenção. Portanto, ainda que o Tribunal confira uma grande margem de apreciação aos Estados e que até venha a mostrar alguma diferença relativamente a isso, como se verificou no passado, a última palavra acabará por ser do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram.